Boa noite aos irmãos. Muito bom estar aqui, né? A gente teve uns dias aí longe, né, Pablo? Mas é muito, muito bom estar aqui. Vamos abrir lá em Marcos, no capítulo 6. Eu estou esse ano com o propósito de ler o livro de Marcos para ver Jesus, né? A gente deve ler a Bíblia para sempre ver Jesus. E eu queria compartilhar nesse texto algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Marcos 6, 45 ao 52. Amém? Todo mundo achou? Marcos 6. Eu ainda vou comprar um púlpito para mim. Púlpito móvel. Onde eu vou? Né? Isso aqui é um bullying, né? Você não acha? Quando eu esqueço de vir de salto, eu tenho a sensação que eu estou escondida. Mas tá bom. Vamos lá. Hã? Pois é, não é, gente? Se esse púlpito não é transparente, fica só aquela voz, né? Ok, mas que bom. Graças a Deus. Vamos lá, diz assim o texto da palavra do Senhor. A minha versão é a nova versão internacional, né? Então talvez esteja um pouquinho diferente aí da de vocês, mas é o mesmo texto. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os ventos soprar contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então eles gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temam, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Bom, gente, um pouquinho antes dessa passagem, Jesus havia multiplicado os pães. Lembra aquela história, né? Jesus está ali com a multidão, quer despedir a multidão, mas percebe que se ele fizer isso, a multidão podia desfalecer pelo caminho. Ele então fala com os discípulos ficam assim: como que nós vamos alimentar essa multidão? Acredita-se, né, que era mais ou menos entre 10 mil a 12 mil pessoas. Como é que eles iam? Não tinha salário que dava, né, para alimentar. Mas aí Jesus, há um menino ali no meio desse grupo que oferece os pães e os peixes, dá o lanche dele para Jesus. Jesus então multiplica aquele pão, aquele peixe, e aquela multidão todinha é alimentada. E aí em João, no capítulo 6, no verso 15, diz que quando a multidão viu Jesus multiplicar os pães, vocês imaginam, né? Foi uma euforia. Foi uma coisa assim que impactou muito. Imagina aquele cesto que estava vazio, de repente você está distribuindo, aí o cesto não acaba. Vocês conseguem imaginar a cena? Jesus manda pôr todo mundo sentado, e a turma vai entregando os pães, e os 5 pães e os 2 peixes não acabam. Então não foi só os discípulos que viram o milagre, né? Toda a multidão tinha visto o cesto, o pão se multiplicar. Então estava todo mundo muito eufórico, né? Estava todo mundo acreditando agora. Então esse é o Messias, né? É ele que está vindo. Só que Israel esperava um Messias no molde de Davi, né? Israel esperava um Messias que viesse, que conquistasse Roma, que subjugasse Roma e os libertasse do Império Romano. E os discípulos também tinham isso aí no imaginário deles, né? Os discípulos também tinham essa mesma ideia. Mas Jesus, com os discípulos, queriam ensinar uma outra coisa, queria mostrar o porquê que ele veio.
E aí o verso 45 fala uma coisa muito interessante, que no meio daquela euforia, né, da multidão, e eu creio também que os discípulos, imagina, eles que estavam entregando, né, os pães, a euforia que eles ficaram, né, e dizem que a multidão queria proclamar Jesus rei. E aí Jesus, escutando isso, ele insiste com os discípulos, no verso 45, para que os discípulos entrem no barco. Jesus insiste, porque Jesus não quer que os discípulos entrem na onda da multidão, né? Que a multidão estava querendo proclamar ele rei, e a ideia da multidão é que o Jesus que estava ali era aquele Messias que vinha para resolver o problema que eles tinham. E vocês imaginam, eles tinham muitos problemas, eles eram escravos de Roma. A cesta básica era cara, igual se brincar, mais cara do que a nossa, né? Quando a gente vai no supermercado cada dia, eu não sei se vocês ficam com essa sensação, mas parece que cada dia ela está mais cara, né? Eles tinham mesmo uma necessidade concreta, eles precisavam mesmo, como nós, né, de uma solução econômica, política. Vocês não, de vez em quando não dá uma olhadinha assim para o país, dá uma certa angústia, né, de pensar, meu Deus, eu vou votar em quem? Né? Eu vou votar em quem? Parece tudo tão corrompido, parece que tudo está tão complicado, né? Nós estamos escravos de tanta corrupção nesse país, em todas as esferas, direita, esquerda, essa é a minha opinião. Sei que tem gente que pensa diferente, mas é o meu olhar. E esse povo estava aqui subjugado, como nós também. Então vocês imaginam estar diante de um ser humano que é capaz de trazer, de manifestar poder e resolver o problema que está acontecendo ali entre eles. E é interessante quando Jesus passa para frente com os discípulos, para o outro lado, que a multidão encontra, Jesus fala para eles assim, vocês estão aqui por causa do pão, né? Aí Jesus diz para eles, vamos trabalhar pela comida, né? Não pela comida que perece, tem uma outra comida que eu quero oferecer para vocês. E aí Jesus começa lá em João falar que ele é o pão da vida. Mas aqui no verso 45, quando Jesus insiste com os discípulos, Jesus quer tirar os discípulos da multidão. Jesus quer tirar os discípulos daquela ideia. Ele quer ensinar para os discípulos qual é o objetivo dele sobre a terra. E isso aqui é muito importante para nós. Porque muitas vezes na vida, e quando nós estamos vivendo, há muitas multidões que tentam nos arrastar para aquilo que é completamente contrário ao projeto de Jesus. E a gente sabe pelos evangelhos que o projeto de Jesus não era libertar Roma. O projeto de Jesus não era vir resolver o problema econômico e político desse mundo. Não naquele momento. Não ainda hoje. O projeto de Jesus era inaugurar o seu reino. Era estabelecer o seu reino a partir da sua igreja. Sim, nós cremos como igreja que ele vai voltar. E ele vai estabelecer esse reino. E a justiça vai reinar. E ele vai dominar todos os outros reinos. Mas naquele momento, ali Jesus não era esse o objetivo de Jesus. Ele estava ali para apresentar uma nova proposta de vida, uma nova proposta de reino, que não era e nada tinha a ver com o mundo daquela multidão, e que muitas vezes também não tem a ver com nossos. Sabe, esse Jesus que soluciona problemas, é um Jesus que nasceu de uma teologia que não é a da palavra, porque Jesus quando veio, ele veio para ser crucificado, ele veio para morrer na cruz do Calvário. E quando alguém quer seguir ele, servir ele, ele diz assim, por que vocês querem me seguir? Eu não tenho nem onde colocar minha cabeça. Ele era um Jesus que tinha um propósito, que ele tinha um foco. E o foco dele era se entregar por amor de mim e por amor de vocês. E se ele cai na onda da multidão, se ele aceita com que a multidão proclama rei, é possível que ele desfoca do projeto dele. Mas Jesus, ele era muito focado no que ele veio fazer. Louvado seja Deus, porque nada tirou Jesus do propósito dele de nos salvar. Porque aquilo que ele estava resolvendo ali, era necessidade que iam sempre acontecer. Mas o que Jesus veio resolver, o pão que Jesus quer nos dar, é ele mesmo, que é um pão que sacia a nossa sede de vida, de existência e de eternidade. É muito para além do que aquela multidão queria. Eles queriam colocar Jesus rei desse reino, desse mundo. Mas Jesus é um rei de um outro reino. Amém, irmãos? E nessa insistência de Jesus, o que Jesus está... O vento está me atrapalhando. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos... Acho que vai molhar minha Bíblia, não vai dar certo. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos é de que eles têm que tomar cuidado com as multidões.
Nem sempre, essa coisa de que a voz como é que é? A voz do povo é a voz de Deus. Não. Que Jesus está dizendo para eles, não. Eles estão aqui fazendo uma proposta que não é a minha. Eles estão aqui querendo me tirar de um foco que não é o meu. E como eu vim preparar vocês para serem também aqueles que vão divulgar esse reino, que vão fazer parte da implantação desse reino, porque a igreja é isso, os discípulos, quando Jesus vem para discipular eles, é para que eles sejam então portadores da mensagem do reino de Deus. E o reino de Deus, gente, nos chama para a cruz. O evangelho não é fofinho. O evangelho não é fofinho. O evangelho de Jesus não é o das multidões. Na verdade, as multidões crucificaram Jesus. Na verdade, as multidões o levaram para a cruz. O evangelho de Jesus é uma outra proposta. Enquanto a multidão queria ele pelo poder, Jesus queria ensinar aos discípulos que o reino dele é pelo amor. Um amor que se dá, um amor que se sacrifica, um amor que não tem medida. E era isso que Jesus estava fazendo quando insiste. Porque ele insiste. É interessante, a palavra no original, dessa ideia de que Jesus tem que persuadir os discípulos. Ele tem que, meio que argumentar com os discípulos para eles entrarem no barco. Porque os discípulos deviam estar muito entusiasmados com aquele milagre. Mas o propósito de Jesus era muito maior do que aquele milagre. E aí eu fico perguntando, queridos, do que muitas vezes a multidão tem nos convencido. Muitas vezes a gente vê falando de um Jesus como o gênio da lâmpada. Sabe o gênio da lâmpada? Eu até falo, o gênio da lâmpada, ele era menos escravizado, porque ele só tinha que responder 3 pedidos, Se ensina de um Jesus que soluciona problema, que traz resposta para tudo, um Jesus que veio para a sua necessidade. Não é a verdade, esse não é o Jesus da palavra. Ainda que muitas vezes ele supre necessidade, e ele fez isso com a multidão. Mas o objetivo de Jesus é maior. Ele quer ser pão do céu na sua vida. Amém? Ele quer te alimentar para a vida eterna, para que você tenha vida e vida eterna. E é isso, por isso que ele insiste. Eu quando eu li, tem que insistir com os discípulos. Ele teve que convencer os discípulos a entrar no barco. Mas é muito joia, porque a multidão queria tirar Jesus do propósito da cruz. E não é a primeira vez que isso acontece. Tanto a multidão quando Jesus está ali dizendo que vai para a cruz, vai ser crucificado, que ele vai ser morto, que ele vai ser ultrajado, ele vai ser cuspido, vão bater nele. Pedro fala assim, de jeito nenhum, Jesus, eu vou deixar isso acontecer contigo. E aí Jesus fala para Pedro assim, arreda, Satanás, porque você cogita das coisas da carne e não das coisas de Deus, dos homens e não das coisas de Deus. A multidão normalmente cogita das coisas dos homens. A gente consegue só ver o aqui e o agora. Mas o projeto de Jesus é para além do aqui e agora. Muito maior, gente, o que ele veio fazer por mim e por você. Por isso que ele insiste com aquele que é dele. Para que a gente saia do meio da multidão e entre no barco. Amém? Que a multidão não nos leve para longe da proposta da cruz. Porque aquela multidão, se os discípulos entram naquela conversa, se os discípulos entram naquela ideia de proclamar Jesus rei, eles saem do propósito que Jesus tinha para eles. Mas é joia, Jesus é joia. Porque quando ele vê o que pode acontecer ali com seus discípulos, Jesus insiste com eles. E graças a Deus, ele os convence. Amém? O Senhor tem nos convencido de não fugirmos à proposta da cruz, de não fugirmos aquilo que é o caminho dele para nós, de nós não fugirmos do propósito maior que ele veio, que não é apenas suprir a minha e a sua necessidade, mas é fazer nascer em nós um rio de água viva, para que a gente possa alimentar muita gente. É muito maior o projeto de Jesus. Ele é o pão que desce
o pão de Deus para mim e para você, para responder a nossa sede de existência. Eu conheci Jesus aos 18 anos, eu fiz 32 anos de fé agora em janeiro. É muito bom você saber que a vida vai para além disso aqui, de que você tem um Deus que caminha com você e que insiste com você, para que você entenda princípios maiores, coisas maiores do que essa multidão tem para nos oferecer. O Evangelho de Jesus é uma proposta muito maior do que apenas a gente ter nossas necessidades supridas. Ele quer suprir a gente num todo. O Evangelho, né? O Evangelho todo para o homem todo. Ele quer trabalhar na gente todo. E é isso que ele faz com os discípulos. E aí os discípulos obedecem. Os discípulos, diz o verso 45, né? Que eles entram no barco. Eles estão meio assim, querendo ficar, mas eles escutam, eles estão ouvindo para Jesus. E aí os discípulos obedecem e entram no barco. E aí acontece uma coisa muito interessante. Na verdade, uma coisa complicada. Porque quando os discípulos entram no barco, Jesus não vai com eles. Jesus despede a multidão. E diz que quando eles se afastam, né, logo da margem do mar, começa-se já um vento contrário a eles. E aí, aquela turma que estava numa boa, que tinha acabado de assistir milagre, que estava feliz, que estava eufórico com os milagres dos pães, agora está no mar com tempestade. Eles obedecem a Jesus, porque Jesus insiste com eles para entrar no barco, mas quando eles entram no barco, o que eles encontram é uma tempestade. E aqui nós vamos aprendendo que na jornada com Jesus, nem sempre, né? Eu acho que, não sei se a maioria das vezes, não gosto dessas expressões, mas nem sempre estar no centro daquilo que Deus quer, da vontade de Deus, significa que nós estamos livres dos problemas. Na verdade, eu tinha um pastor, ele chamava pastor Jorge, ele era pastor da igreja do Nazareno, nossa mocidade fazia muito trabalho com eles, e ele sempre contava que quando alguém chegava, ele era aqueles pastores joia de fazer apelo, e quando as pessoas vinham para aceitar Jesus e que elas chegavam até assim o altar, ele dizia assim, bem no ouvido delas: você tem certeza? Como assim, pastor? Né? O senhor falou, se eu quero saber, não quero saber, você tem certeza? Porque da agora para frente começam as batalhas. Se você não tinha inimigo, você vai ter. Vai se levantar gente contra você. As perseguições vão começar. Né? E ele já no altar, né? A pessoa estava ali aceitando Jesus, você tem certeza? Né? E eu gostava de ouvir ele contar aquilo, porque o que ele estava fazendo é justamente o que a gente está vendo aqui. Às vezes o Senhor nos chama e nos insiste conosco para a gente sair da multidão, mas isso não significa que nós vamos para uma vida sem problemas. E que a vontade de Deus é um lugar em que a gente não tenha problemas. E isso é uma coisa muito difícil para a gente entender. Para mim para você é também. Porque a gente imagina assim, se eu estou obedecendo, né, Augusto? Por que tem alguma coisa que dá errado? Se eu estou obedecendo, por que tem que vir tempestade? Se eu estou obedecendo, por que eu tenho que ficar doente? Se eu estou obedecendo, por que eu tenho que passar por crise financeira? Se eu estou obedecendo, por que meu filho não anda nos caminhos que eu ensinei? Se eu estou obedecendo, por que isso está me acontecendo? E os discípulos entram no barco e o que está esperando eles não é uma coisa boa, é uma tempestade. E a gente não consegue nem imaginar o que seja uma tempestade no meio do mar. Imagina um barquinho, não havia estrutura os barcos, o vento era contrário, diz o texto que eles remavam com dificuldade. E Jesus, é muito interessante, que Jesus viu logo que eles estavam remando. E aí que a gente tem que pensar que nem sempre está no centro da vontade de Deus. Entrar no barco que Jesus nos manda, significa que nós vamos estar sem tempestades. É possível que os barcos que Jesus nos coloque, as tempestades venham mesmo. E a gente precisa compreender isso. Porque é muito difícil, do ponto de vista psicológico, a gente sair de um momento de euforia para um momento de tempestade. Mas foi exatamente isso que Jesus os convidou. Jesus insiste para que eles entrem num barco. Jesus não entrou com eles num barco. E logo o vento começa a ser contrário.
E diz o texto que eles estão remando com muita dificuldade. Queridos, o que nós temos vivido? O que você tem vivido? Se você realmente obedece a Jesus, se você fez como os discípulos, se você tomou uma decisão, se deixou ser persuadido, convencido por Jesus de não seguir o que a multidão te propõe, de não seguir um caminho contrário ao caminho da cruz, se você decidiu obedecer a insistência de Jesus para você entrar num barco, como é que você está lidando com os problemas que Ele está permitindo acontecer com você? E os discípulos estão aqui. E diz o texto que fica claro, era a vontade de Deus que aquela tempestade tivesse acontecido. E é muito engraçado que às vezes nós temos sempre essa ideia de que vamos obedecer e as coisas vão ficar mais tranquilas. Mas nem sempre é assim, né? Lembram do rei Davi, quando Deus mandou ungir o rei Davi, a rei de Israel? O cara estava lá, gente. Estava lá, numa coisa tranquila, né, Anderson? Cuidando das ovelhas, sem nenhum problema. Depois que ele é ungido a rei, que Deus coloca ele no caminho do centro que ele quer para a vida dele, ele começa a ser perseguido. Ele tem que fugir de Israel. Paulo, de perseguidor, quando ele vem para o reino, né? Até quando Jesus encontra com ele lá no caminho de Damasco, Jesus fala assim: importa que você sofra pelo meu nome. E o cara que perseguia, agora se torna perseguido. Ele sai da vontade das multidões, vai para cumprir a vontade de Deus, mas o que espera é batalha, é sofrimento. Então, se você estiver vivendo alguma situação porque você obedece, não se assuste. É assim mesmo. Em toda a história, a gente pega os heróis da fé, se a gente pega os modelos bíblicos, nós vamos ver que não significa o fato de eu ter obedecido, ter compreendido a direção do Senhor, ter subido naquele barco, não significa que as tempestades não virão. Tem muita gente que fala assim: não, isso aqui não deve ser vontade de Deus não, porque está problemático demais, né? Esse negócio está muito, muito difícil de resolver. Esse casamento, meu Deus. Isso aqui não é tempestade não, né? É ciclone. Né? Mas se você está por obediência ao Senhor, saiba, né, de que isso pode mesmo acontecer. Né? Os problemas podem acontecer. Obedecer não nos livra dos problemas. Contudo, o texto continua dizendo que Jesus fica na praia. E da praia, Jesus vê eles remando. E diz que era início de noite, devia ser assim umas 18 horas, eu imagino. E Jesus vê que o vento já está contrário, vê que a turma está remando com dificuldade, mas não vai correndo socorrer a turma. Não vai. Eu imagino que eram umas 18 horas da tarde, né? Já era noite, né? 18 horas já é noite. Das 18 à meia-noite, 6 horas. Diz que ele foi por volta da 4ª vigília da noite, outro texto fala. Então ele deve ter ido mais ou menos por volta das 3 horas da manhã. Jesus levou mais ou menos 9 horas, da hora que os discípulos começaram a remar, para ir em direção ao barco. Vai para você. Que negócio complicado. Quer dizer que ele viu o que estava acontecendo? Viu, lá da praia. E aí ele não correu para socorrer? Não. Ele ainda esperou, foi subir ao monte, foi orar ao Pai, depois que ele foi socorrer. Agora, o que é gostoso nesse texto é de que quando nós entramos num barco em que Deus nos mandou entrar, nós podemos ter certeza que Ele virá ao nosso encontro. Amém? Amém, irmãos? E é muito joia, porque quando Jesus se aproxima, os discípulos não o reconhecem. Na verdade, eles deviam estar muito cansados. Imagina você remando num barquinho contra um vento contrário. Ele virá.
Ele responde. E é isso que fica muito claro nesse texto, né? Os discípulos obedecem, entram no barco que ele manda, a tempestade vem, ele não sai correndo da praia, ele primeiro vai falar com o pai dele, mas ele vai. Na hora dele, no momento dele, ele vai. E é muito lindo o texto, porque eles se assustam. Em Mateus registra que Pedro, quando vê ele vindo, né, o mesmo texto, Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, né? Mas quando ele sobe no barco, o vento se acalma. E aí os discípulos ficam assombrados, maravilhados com o poder dele. E aí o texto diz que os discípulos ficam assim, porque o coração deles estava endurecido. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. E aqui, gente, é o problema da gente nas tempestades, né? Esse é o problema que eu vejo que acontece comigo muitas vezes, e talvez aconteça com você também. Que quando nós estamos vivendo tempestades, as coisas não estão do jeito que a gente imagina. A gente perde de visão sobre quem Deus é. A gente até esquece dos milagres que Ele já fez. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães. Era o mesmo Jesus que estava vindo em direção a eles. Era o mesmo Jesus que entrou no barco e o vento se acalmou totalmente. Mas eles não puderam compreender os milagres dos pães, porque o coração deles estavam endurecidos. E muito da angústia, muito do desespero que os discípulos passam é por causa do coração. E o grande problema na vida não é o que nós vivemos, mas é como nós vivemos. Porque pode ser que Deus já tenha feito grandes coisas por você. Só de você estar aqui, Ele já fez, não é? Quantas pessoas perderam a vida com a Covid-19? Quantas pessoas estão morrendo agora? Mas você está aqui. Toda hora um milagre é feito. Mas nós não conseguimos reconhecer os milagres que Ele está fazendo. Nós não conseguimos ver Ele, quem Ele é, de fato e de verdade. Os discípulos não puderam compreender os milagres dos pães. Mesmo sendo eles que levaram os cestos e que viram os pães brotando e os peixes brotando. A primeira dificuldade, a primeira tempestade que vem, né, eles ficam atemorizados. Eles não conseguem nem mais reconhecer que quem está vindo para trazer resposta para aquilo que eles estão passando é o próprio Senhor que multiplicou os pães. E aqui Jesus vai nos mostrando de que é muito difícil mesmo para a gente compreender o tempo de Deus. Talvez uma das coisas mais difíceis, eu não sei vocês, mas minha batalha com Deus, minhas orações às vezes assim: Senhor, dá-te pressa, eu sou igual Davi, dá-te pressa em responder, né? Deus não vive preso ao tempo. E é muito difícil entender um Deus que não corre para resolver aquilo que eu preciso. Mas isso só acontece, essa impaciência nossa só acontece porque nós não conseguimos ir reconhecendo Jesus ao longo do caminho. Gente, Jesus é Deus. O mesmo que multiplicou os pães era o mesmo que estava sobre as águas. E eles não puderam nem reconhecer que era Ele, porque eles estavam apavorados, eles já viam o coração deles. Não permitiu que eles discernissem que era o mesmo que tinha multiplicado o pão. Sim, sim. Sim, e em Jó também Deus vem ao socorro, né? Depois Deus dá o dobro de filhos, né? Filhas, Deus dá o dobro da riqueza, Deus também veio em socorro, né? Como aqui, Ele também veio em socorro. Bastou ele subir no barco, né? Ele nem mandou o vento se aquietar, né? O vento se aquietou, né? Ele subiu e tudo se acalmou. E é muito legal porque, embora os discípulos de coração endurecido,
Jesus não desiste deles. Jesus não desiste de você, meu irmão. E Jesus não desiste de mim. Embora nosso coração é duro, embora a gente não entenda como é que Deus trabalha, ou por que Ele demora tanto de vir ao nosso encontro. Embora Deus não é um Deus que está aí para suprir as nossas expectativas. Mas Ele é um Deus que nos escolheu. Um Deus que insiste conosco a entender o propósito que Ele veio para essa terra. E um Deus que sempre virá ao socorro daqueles que entram no barco que Ele manda. Se você está obedecendo a Jesus, saiba, Ele vai estar sempre no barco com você. Na verdade, Jesus já estava. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que Jesus ficou no monte intercedendo pelos discípulos. Ele entende que foi assim. Eu concordei com o pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus não corre até eles, mas Jesus também não deixou a tempestade fazer eles naufragar. Jesus não deixou a tempestade levar a vida deles. O Jesus que ficou no monte orando é o mesmo Jesus hoje, que está diante do Pai e diz a palavra de Deus que intercede por nós. Amém? João diz que agora nós temos um advogado junto ao Pai. Hebreus 4 diz que nós temos um sumo sacerdote que sabe do nosso coração endurecido, que sabe das nossas fraquezas, que sabe muitas vezes da nossa incredulidade, mas ainda assim, Ele está a interceder por nós diante do Pai. Jesus não desiste dos seus discípulos. E eu gosto muito daquela história daquele pai que tinha um filho que ora o diabo jogava no fogo, ora na água, e aquele pai tinha passado anos com aquele filho doente. E aí, os discípulos não conseguem curar, libertar aquele menino daquele demônio. E Jesus está lá no Monte da Transfiguração, né? Com Tiago, Pedro e João. E quando ele desce, a multidão fala, seus discípulos não conseguem expulsar. E aí o pai do menino, Jesus falou, geração incrédula, né? Aí Jesus pergunta, né? Ele pergunta para Jesus, o senhor pode libertar o meu filho? Ele diz, se você crer, eu posso. Ele diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus imediatamente dá uma palavra para libertar aquele menino. E aquele menino fica liberto. Às vezes nós somos como aquele pai, não é? Estamos sem fé. Diante das batalhas, diante das lutas de muitos anos que a gente vive, diante de coisas que a gente não compreende, a gente vai desfalecendo pelo caminho. Mas aos discípulos, aos que Ele mesmo escolheu, Ele mesmo trabalha para que nosso coração seja quebrantado. É muito, muito bom pensar que nós temos um Deus que não desiste da gente, apesar da gente. Não é? Porque o texto diz que os discípulos, que o problema não foi a tempestade. O grande problema ali é o coração dos discípulos. Irmãos, nosso coração, diz a Bíblia, que ele é enganoso. O nosso coração, diz a Bíblia, é desesperadamente corrupto. O nosso coração nos coloca contra Deus e contra todo o projeto de Deus. O nosso coração não é confiável. Essa ideia, ande pelo teu coração, faz o que o teu coração pede. Cuidado com isso. A orientação bíblica é que o coração nosso é duro. O que nós precisamos fazer é pedir que a profecia que estava para Israel, de que Deus colocaria sobre Israel um coração, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, que isso ocorra comigo e com você, no nome do Senhor Jesus. Que Deus tire a dureza do nosso coração, que Deus nos dê um coração quebrantado, para a gente entender esse Deus que está a interceder por nós, e que basta, e que Ele virá. Deus sempre virá em socorro do seu povo. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando, nós não sabemos de que jeito, mas nós sabemos que Deus sempre virá em socorro daqueles que entram no barco que Ele mandou. Se você está num barco que Deus mandou, Ele virá ao seu encontro. Os discípulos obedeceram. Embora um coração endurecido, e o Senhor acalmou a tempestade. Jesus livra eles de tomar um caminho contrário à proposta da cruz.
E é esse o grande propósito de Deus comigo e com você. Não é responder às nossas necessidades básicas, mas o grande propósito de Deus é nos colocar no caminho da cruz. Não é isso que ele diz? Se alguém quer vir a mim após a si mesmo, aquele que quer vir a mim após mim, gente, eu estou horrível. Eu sabia tudo decorado, né? Eu estou terrível com o versículo, mas se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A proposta é essa. Não tem uma proposta de vida fácil, de vida tranquila, de vida sem tempestade. A proposta não é essa, né? A proposta é tomar a cruz. A proposta é aceitar o projeto dele. A proposta é a gente crucificar a nossa vontade, para que a vontade dele seja vista. E na medida que a gente vai fazendo isso, nosso coração vai ficando quebrantado, né? Esse trabalho de Jesus com os discípulos, né, é o mesmo trabalho que o Senhor tem com a gente. E a gente pega os discípulos aqui com o coração endurecido. Mas quando, lá em Atos, a igreja começa, que o Espírito vem sobre a igreja, a gente vê uns discípulos convertidos, transformados, com um coração de carne. Deus não desiste da gente. Deus não desiste daqueles que Ele mesmo chamou. Amém? Se você está cansado de alguma batalha, você pode até estar cansado. Você pode até querer desistir, mas é verdade. Ele não desiste. O que Jesus quer é que você possa reconhecer, né, que Ele é o mesmo que fez o milagre dos pães, o mesmo que subiu naquele barco e os ventos se acalmou, é o mesmo Deus que está na sua vida. Se você, né, está entendendo o chamado e a proposta dele. Amém? É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu espero ter conseguido mostrar o que eu tenho visto. Eu vou ficando muito impressionada com Jesus, na medida em que eu vou lendo Marcos para ver Ele. Um Jesus que insiste, um Jesus que, embora não me socorra, quero, mas eu sei que eu posso contar com Ele. E um Jesus que sabe da dureza do meu coração, mas que trabalha para que ele fique quebrantado. E esse é o desejo. Eu queria terminar esse tempo da palavra para a gente orar, não é? Porque o que torna as nossas batalhas muito difíceis é o nosso coração. Se os discípulos estavam lá remando com dificuldade, mas crendo que Ele virá, né? Crendo que Ele não vai deixar eles naufragar, que o Jesus que está na praia está vendo eles. O Jesus que está na praia está vendo eles. Jesus está nos vendo, gente. E não tem tempestade que Ele não possa nos livrar. Amém? Que Ele nos dê coração quebrantado para a gente reconhecer Ele em qualquer tempo na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui, ó Deus, pela Tua palavra, por tudo que ela falou comigo, Senhor. Quero te pedir perdão porque eu sou essa pessoa de coração endurecido. Muitas vezes o Senhor termina de fazer um milagre e eu já estou ansiosa com outra situação. Mas eu quero te pedir nesta noite, Pai, a mim e aos meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, para a gente compreender quem o Senhor é. O Deus que multiplica pães, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que não foge do propósito da cruz em favor da gente, que se entrega e que nos garante ressurreição. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a gente crave os olhos no Senhor nesta noite. Quero te pedir que a gente reconheça o Senhor nas nossas tempestades. Quero te pedir que o nosso coração, ó Deus, não se renda a um projeto que não é seu, mas que Tu nos ajude, em nome do Senhor, ó Deus, a entrar nos barcos que o Senhor nos manda e a esperar o Senhor no tempo do Senhor. Ó Deus, eu te peço por isso, a começar em mim, Pai. Toca-nos nesta noite, nos dá um coração que reconhece esse trabalhar do Senhor nas nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. Às vezes a gente está cansado, desanimados, entristecidos, mas o Senhor não insiste, não desiste de nós. O Senhor insiste para que a gente compreenda quem Tu és, Senhor. E os discípulos naquela noite puderam ver um pouco mais do Senhor, puderam compreender um pouco mais do Senhor.
Faça isso comigo nesta noite e com os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.